Essa semana eu estava vendo um documentário e eu posso estar errado, podem estar fazendo uma comparação com a minha pessoa, que eles dizem e falaram ali sobre, não porque a aparência da pessoa é que vendo aí que tá, ó, falso testemunho. Se for contra a minha pessoa, que essa pessoa se sente culpada e tudo. Até eu vou associar com outras acusações que estão fazendo ultimamente, sobre questão de cura e tal, é falso testemunho. No documentário o sujeito disse que não, a pessoa falando de mim, não, ele queria ter relação de alguma forma com outras pessoas, então ele apresentava a culpa. Então aí tá, em relação à questão de filhos espirituais, aí tá, é mentira. É mentira. Porque em 2020 eu já não me sentia nem culpado por essa matéria. Eu já tinha superado, no entanto, sozinho. No entanto, o que eu tinha medo é que eventualmente levantassem esse argumento contra a minha pessoa e eu não conseguisse, no caso, provar a minha inocência. Esse é o meu medo. Sentir culpa não, porque os argumentos que eu tinha em 2020 para mim eram suficientes para caracterizar a minha inocência. Então, eu não concordo. Né? O problema é que eu não consigo, não sei se vou conseguir, tendo em vista a quantidade de detalhes que lançaram contra mim, fazer frente, no caso, a essas falsas denúncias contra a minha pessoa. Então, essa é a dificuldade, não a questão a questão da culpa. Não, mas o medo de não conseguir provar que eu sou inocente. Esse é o medo de que as pessoas vão entender que eu sou culpado numa situação que eu não sou. Né? Uma situação que eu não me achava culpado naquela circunstância ali na igreja, no ministério e tal. Em relação à questão de filhos espirituais, porque eu pregava ali para as pessoas e tal. Se é que se podia entender como filhos espirituais, blá blá blá. Né? Justamente, né, porque eu entendia que não, talvez houvesse ali a interpretação relativa, que não haveria filhos espirituais, mas de qualquer forma poderia haver uma responsabilização, porque pregava e tal. E justamente, eu entendi, uma das interpretações era justamente que agora com os mandamentos não haveria filhos espirituais. Né? Mas isso havia outras possibilidades e tal. Né? Então, apenas esse complemento. Então, falso testemunho. Aí daí fazer assim, não, porque a pessoa, como teria de alguma forma ali, teria de alguma forma uma aparência de se sentir culpado e tal, alguma coisa, facilmente cairia na lábia de outras pessoas. Isso é mentira, eu não acho que isso aconteceu. Porque eles estão fazendo uma comparação, parece, porque em outra declaração que eu dei, aí que tá. Em outra declaração que eu dei, que eu falei que o outro pregador que pregava comigo nesse ministério era uma pessoa que eu achava as pregações interessantes. Mas eu tinha uma relação normal com a pessoa, não achava. Eu não tinha nenhuma relação de considerar a outra pessoa que pregava uma pessoa que era, no caso, uma amiga íntima minha, não era. Apenas uma pessoa que eu achava que tinha algumas pregações, algumas ideias interessantes. Não quando falava de mim, porque daí eu discordava. Tanto que nem é verdade, porque em 2019 eu já estava discordando frontalmente das ideias. Né? Talvez não a ponto de citar que, que, que estaria errado, mas a ponto de que a pessoa estava errada, mas de mostrar que a ideia estava errada. Então não era verdade, né? Tanto que em 2019 eu estava respondendo. Mas isso já foi um argumento trazido no canal. Aí repetiram isso em 2024, falso. Então eu não achava isso. No entanto, havia essa questão que sim, aí se pode entender que havia metaforicamente, não era uma certeza que essa doutrina fosse aplicável em relação à entidade espiritual, não em relação ao outro pregador. Né? Então apenas para deixar claras as situações. Se bem que eu não acho que minha aparência era de culpa. Eu não tinha. Aliás, naquela época, principalmente a partir ali já, na 2017, não tinha muito esse negócio de. Você ainda. Se você pegar o período 2014 e 2016, é um pouco diferente porque eu estava respondendo. Também não tinha culpa, mas eu me sentia mal pelas acusações dos outros. É a mesma coisa que eu falei ali sobre a questão de filhos espirituais. Né? Eu acho que eu sou inocente, mas não sei se eu vou conseguir provar para os outros. 2014 e 2016 eu estava vivendo mais ou menos a mesma situação. 2017 eu já não estava. Né? Então, e ainda. E mesmo em 2018 a situação tinha algumas dificuldades, mas a situação não chegou a ficar talvez num ponto tão íngreme, vamos dizer assim. 2018 não estava uma situação tão ruim. E 2019 estava, vamos dizer, uma situação talvez um pouco pior, mas apenas por conta da questão da possibilidade de escândalo alheio. Então isso é falso, seja pela questão de que eu não entendi haver nenhum tipo de relacionamento espiritual, na verdade, com a pessoa que pregar, e sim com entidade espiritual, e no primeiro ponto. Bom, é isso. Então, os temas aqui são mais ou menos
Eles se misturam, né? Então fica esse complemento, cara.